Olá galera, beleza? Espero que vocês estejam bem. Eu estou aqui hoje para gravar uma primeira aula, ou uma mini aula, digamos assim, de uma série de temas dos quais eu creio que serão cobrados nos dois livros didáticos, com base nos dois livros didáticos que serão cobrados na Universidade Federal do Paraná, que é o Tempos Modernos, Tempos de Sociologia e o Sociologia em Movimento. São dois livros bem interessantes, tal. É óbvio que é impossível trabalhar todos esses livros, até porque são livros que contemplam todo o conteúdo do ensino médio. Então eu vou selecionar, nas próximas semanas, alguns temas de sociologia dos quais poderão ser cobrados na prova da federal e que também estão incluídos nesses livros. E o primeiro tema é da origem da sociologia. É impossível trabalhar também tudo sobre a origem da sociologia, mas alguns aspectos essenciais para compreender por que a sociologia surgiu é o que eu pretendo trabalhar nessa primeira aula de hoje, ok? Bom, primeira coisa, é preciso compreender as mudanças que ocorreram desde o século XVII até o século XIX, que é o século onde surgiram as famosas ciências sociais, a sociologia, a antropologia e, digamos assim, a ciência política, que se enquadram dentro daquilo que nós chamamos de ciências sociais. Bom, vamos por partes então. O primeiro evento importante é a Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa foi muito importante porque foi uma das primeiras revoluções, se não a primeira, aonde a camada burguesa, a classe chamada de classe burguesa, comerciantes, industriais, banqueiros, pequenos comerciantes, enfim, de certa forma ganhou preponderância política, inclusive o direito de participar politicamente de forma ativa na política da Inglaterra. Quando, através da Revolução, que certamente vocês devem ter estudado em História, a Revolução Puritana e depois a Revolução Gloriosa, no final do processo dessas duas revoluções, que nós chamamos de Revolução Inglesa, mais especificamente aquela de 1688, conhecida como Revolução Gloriosa, o rei Guilherme de Orange teve que assinar para assumir o poder a Bill of Rights, a Carta de Direitos, aonde ficou decretado que o rei reina, mas quem manda é o parlamento, uma tradição britânica até os dias atuais. É óbvio que na Inglaterra o rei já era, de certa forma, como que eu posso dizer, controlado em certa medida pelo parlamento desde o período medieval. Mas a Inglaterra também teve experiências absolutistas, como do famoso rei Henrique VIII, depois Carlos I, Carlos II e assim por diante. Mas na Inglaterra havia possibilidade dessa burguesia chegar ao poder pela primeira vez. E isso acabou proporcionando outro fenômeno importante que ficou conhecido como Revolução Industrial. Quando as pessoas me perguntam por que a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra e não em outro lugar, nós temos que dizer o seguinte: ela aconteceu na Inglaterra, primeiro, pelo fato da burguesia ter participação política, poder lutar pela diminuição de impostos, mais incentivos fiscais, inclusive, para os seus investimentos também. Mas a Revolução Industrial aconteceu primeiramente por esse motivo. Havia na Inglaterra um clima político favorável à burguesia, que é aquela que gera a industrialização. Outra questão, na Inglaterra, tá, havia matéria-prima em abundância, minério de ferro, o carvão mineral, que foi a base da energia da primeira Revolução Industrial. Vocês devem ter estudado em história isso, a famosa máquina a vapor de James Watt, e a matriz energética com base no carvão mineral, sendo que a sua queima gerava o vapor que movimentava as máquinas. Foi muito importante, principalmente para a indústria de tecido. Também minério de ferro, né? E a Revolução Industrial acabou gerando um êxodo rural. Milhões e milhões de pessoas deixaram os campos da Inglaterra e foram morar nas cidades, desesperados em busca de trabalho. Tá? Essa camada da população que saiu desesperada do campo para as cidades em busca do trabalho deu origem
a famosa classe operária, ou proletariado, né? Como os marxistas gostam de se referir a esta camada. Ou seja, são pessoas que não são nem camponesas, mas também não são os burgueses. Ela só tem a mão de obra para ser vendida, certo? E chegavam muitas vezes reféns desses industriais na cidade. Porque esses industriais, esses burgueses, acabavam, evidentemente, naquele momento, explorando realmente essa população pobre que chegava sem trabalho. Porque era aquela questão, lei da oferta e da procura. Se você não quer trabalhar 18 horas por dia ganhando uma mixaria, tem quem queira. Tem um monte de gente vindo desesperada do interior, morando nos grandes centros, desesperados por alimento, desesperados por trabalho. Então, quem quiser trabalhar, trabalha. Não havia leis trabalhistas, então as cidades começaram a inchar, né? Um nível de desemprego alto, péssimas condições de trabalho, epidemias eram constantes nas cidades de diversas doenças, mortes em acidentes de trabalho, enfim, nós já temos aqui, graças à Revolução Inglesa e à Revolução Industrial, dois elementos importantes: a ascensão da burguesia na Inglaterra e a origem do proletariado, tal como a Revolução Industrial, que aumenta em muito a quantidade de produtos produzidos, né, sobretudo na indústria têxtil, em um tempo menor e com gasto menor, porque agora o operário ele ganha pouco, diferente do artesão que tinha todo o conhecimento do processo produtivo. Agora basta o cara ligar a máquina, colocar o tecido ali, embalar, transportar, fazendo serviços mais simples, digamos assim, tá? Ok? Bom, no entanto, não apenas na Inglaterra, mas também na França, Alemanha e outros lugares, mas sobretudo na França, um outro movimento surgiu no mesmo período do século XVIII, que foi o Iluminismo, aonde filósofos, pensadores importantes da envergadura de Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Diderot, começaram a desenvolver questionamentos, sobretudo na França, contra as monarquias absolutistas que ainda existiam na Europa. Na França, por exemplo, diferente da Inglaterra, ainda se vivenciava um regime ligado ao clero de uma forma bem forte. Aliás, o clero representava a principal camada ainda, né? O alto clero, cardeais, bispos, ok? Havia o rei e a nobreza, e depois a burguesia e os camponeses. O clero representando aquilo que era chamado de primeiro estado, a nobreza representando o segundo estado, e a burguesia, que na França não conseguia se desenvolver igual na Inglaterra, junto com os camponeses, representando o terceiro estado. Como apenas o clero, tá? E o clero e a burguesia e a nobreza, perdão, não pagavam impostos e sustentavam uma burguesia que queria se libertar e se desenvolver junto com camponeses que muitos ainda viviam num sistema, por assim dizer, feudal na França. Isso acabou gerando muitos questionamentos desses pensadores, que começaram a identificar os problemas do porquê que ainda havia na França essa falta de liberdade política, religiosa e essa opressão das camadas mais carentes, digamos assim. Então, cada um desses pensadores começou a propor soluções baseadas na razão, e não na tradição, não na religião, né? Não naquele sistema do antigo regime, aquele sistema político que, na opinião deles, era arcaico. Eles não eram necessariamente contra a monarquia. Talvez Rousseau tenha sido o mais radical que chegou a propor a república como forma de governo. Mas, pelo menos, reformas, né, na monarquia eles desejavam. Liberdade de expressão, separação do Estado da Igreja, tá? Sistema de governo dividido em três, o executivo, o judiciário e o legislativo, foi a proposta do Montesquieu, né? E assim por diante. Então, eles começaram a julgar a sociedade pelo prisma da razão. Tá? Na opinião deles, aquilo que eles julgavam ser razão. Só que eles começaram a propor soluções das quais eles acreditavam, se fossem colocadas em prática, daria certo de forma inevitável. Rousseau, a soberania popular, tá? Preferencialmente de uma forma republicana, se possível fosse. Montesquieu, a divisão dos poderes. Voltaire, o Estado laico. E Diderot, a questão da legitimidade do poder também por parte do povo. Então, veja, esses pensadores que escreveram diversas obras que vocês devem ter estudado em outras aulas de filosofia ao longo da vida de vocês,
eles estavam propondo soluções para a sociedade. Por isso que eles são chamados de filósofos otimistas ou progressistas, porque eles acreditavam que a sociedade inevitavelmente caminharia para um futuro de prosperidade, enfim, se aquelas soluções fossem colocadas em prática. Na França surgiu também filósofos econômicos, né, como Kinsey e o Turgot, que eram chamados de fisiocratas, que estavam pregando um liberalismo econômico, começaram a julgar também que a falta de liberdade da burguesia, tá, impedia o desenvolvimento econômico, não apenas da França, mas de outras regiões da Europa também. Na Inglaterra, um pensador muito importante, que embora escocês, falou muito sobre a realidade que ele estava presenciando, o Adam Smith, também é considerado um dos pais do liberalismo, pregava essa liberdade econômica. Na Alemanha, Immanuel Kant questionava os limites da razão, mas também pregava, né, sistemas de governos mais livres, mais com a soberania popular um pouco maior. Influenciou, inclusive, na região meu Deus, da Prússia, uma das primeiras formas de monarquias despóticas, ou seja, monarquias que colocaram em prática princípios iluministas. Enfim, o iluminismo teve a sua importância também para fomentar essas mudanças. Tanto é que ele influenciou a independência dos Estados Unidos, não apenas o iluminismo influenciou, mas a própria conjuntura dos Estados Unidos, né? Onde as 13 colônias já tinham muito mais liberdade em relação à Inglaterra, por exemplo, do que a colônia brasileira em relação a Portugal, do que o Brasil, melhor dizendo, em relação a Portugal, a colônia portuguesa, né? Então lá, os Estados Unidos foi colonizado já por uma camada burguesa que, quando começou a ser pressionada pela coroa britânica a pagar vários impostos, que vocês devem ter estudado nas aulas de história, também se revoltou, né? E proclamaram a independência, baseado em valores cristãos com uma mescla de valores iluministas que vinham também da Europa e estavam circulando na América. Bom, também influenciado pelo iluminismo, na própria França, aconteceu a Revolução Francesa, que foi a mais radical de todas as famosas revoluções burguesas, tá? Chama-se de revoluções burguesas a Revolução Inglesa, a Independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Dentro disso, influenciada pelo iluminismo junto com a Revolução Industrial. A Revolução Francesa, eles substituíram a monarquia no seu próprio país, no caso da França, por um sistema republicano, que não vou julgar aqui se deu certo ou não, na minha opinião não deu certo, foi uma desgraceira só, morte para tudo quanto é lado, mas foi uma revolução realmente influenciada pelos valores iluministas, aonde mais foi implementado o que esses filósofos iluministas desejavam na prática. Sistema republicano, educação laica, separação do Estado da Igreja, enfim, uma série de mudanças aconteceram. Entre essas mudanças, inclusive está citado lá de uma forma bem clara no livro Tempos Modernos, Tempos de Sociologia, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, que realmente visava romper com as estruturas da falta de direitos do antigo regime e que acabou influenciando até mesmo a Declaração dos Direitos Humanos da ONU do século XX. Bom, então é um texto muito importante que surgiu a partir da Revolução Francesa. Foi uma revolução radical, e tão radical, que tinha como princípio, né, a morte do último rei com as tripas do último padre, um valor jacobino. Vocês verem como os jacobinos pregavam o amor, a paz, tal, né? Tanto que em um ano chegaram, segundo alguns historiadores, a executar na guilhotina cerca de 17 mil pessoas contrárias à revolução, inclusive muitos considerados traidores entre eles mesmos. Mas enfim, de qualquer forma, também a burguesia se consolida no poder na França após a Revolução Francesa, embora tenha ocorrido algumas indas e vindas. Aí tem período da Assembleia Nacional Constituinte, Convenção, Diretório, Napoleão Bonaparte, etc. e tal. Outra importante esfera de mudanças aconteceu no campo científico, já no século XIX, quando o cientificismo, sobretudo por causa do evolucionismo e mudanças na área das tecnologias, acabaram gerando um clima na Europa, principalmente, estamos falando aqui de Europa, onde surgiu tudo isso, um clima de que a ciência daria conta de responder todas as questões, pautada na razão, aí uma influência iluminista.
Então, o evolucionismo, a ideia de que a espécie dos animais e também do ser humano sofreram mudanças ao longo de toda a história, tá? E o ser humano acabou, inclusive, desenvolvendo a razão através das mudanças genéticas que foram acontecendo. Essa ideia desse progresso biológico acabou influenciando também outras ciências, como as ciências humanas. Então, o que acontece? Nós veremos depois filósofos como Auguste Comte, Karl Marx e muitos outros começaram a pensar na sociedade também uma ideia de evolução que aconteceria, cada um pregando essa evolução para a sua própria ideologia. Mas isso eu vou fazer depois, uma mini aula também falando desses principais teóricos do início da sociologia. É nesse contexto, nessa crença do cientificismo, da razão, dessas mudanças da industrialização e dessas revoluções que aconteceram, que surge a sociologia. E ela surge com um objetivo muito claro, explicar o que está acontecendo. Origem do proletariado, aumento da população urbana, os efeitos das novas tecnologias na população, a questão das desigualdades sociais, as mudanças políticas de camadas sociais que agora chegam ao poder, como a burguesia, e assim por diante. Os fenômenos sociais que estão acontecendo na Europa e que posteriormente acabaram também sendo levados para outras regiões do planeta. Vemos os Estados Unidos, por exemplo, já sofrendo mudanças drásticas no século XVIII com a independência. Logo depois se industrializa também. Bom, então é para isso que surge a sociologia no século XIX, para explicar esses fenômenos. Num primeiro momento, eles acreditavam que a sociologia poderia se igualar, inclusive, às ciências exatas, explicando os fenômenos a partir, isso aqui é muito importante de se notar, explicando os fenômenos a partir de um ponto de vista científico, muito próximo ao que seria feito nas ciências exatas. Então, sociólogos, como nós veremos adiante, nas próximas aulas, como Émile Durkheim, Auguste Comte, entre outros, acreditavam que existiam leis, regras, que deveriam ser estudadas na sociedade através de um conhecimento científico e de um método científico, certo? Então acreditava-se que existiam regras fixas na sociedade. Até mesmo antropólogos que trabalham com a cultura acreditavam que algumas sociedades eram mais evoluídas do que as outras, evidentemente a europeia, porque existiam leis biológicas e genéticas que permitiam a eles esse maior desenvolvimento. Aquilo que ficou conhecido como darwinismo social ou evolucionismo social. Sabemos que isso é um absurdo, evidentemente, mas era a ideia. A ideia era a busca de um conhecimento mais científico, tá? Contra a ideia do senso comum, as explicações comuns pautadas na tradição. Então, por exemplo, por que acontece um índice de suicídio tal numa cidade metropolitana, numa grande metrópole tal? A tradição ou o senso comum poderia dizer, é fraqueza, cabeça fraca, isso aí é só por culpa do desemprego, não tem mais nada envolvido, o cara não tem como encher a cabeça, ocupar a cabeça, acaba se matando, isso é fraqueza emocional tal. Não, o sociólogo vai tentar ver se tem algum fenômeno que possa ser extraído da sociedade e que explique de forma mais criteriosa, né, por que aquele fenômeno acontece, se esse fenômeno pode se repetir em outras sociedades ou não. Émile Durkheim, inclusive, estudou o suicídio, mas também a desigualdade, etc. e tal. Hoje, tá, nós temos que fazer justiça, a sociologia ela entra dentro das ciências humanas, mas ela está muito longe do que alguns acreditavam no século XIX, certo? Poder fazer dela uma ciência exata. Assim como tentaram fazer com a história também, uma ciência quase exata, próxima da física, da matemática. Isso é impossível. Mas esse critério científico continua. Evidentemente, sabendo que as sociedades são diferentes, as culturas são diferentes, mas o critério científico continua, mas dentro das ciências humanas. Qual que é o critério científico? Ir para além do senso comum, analisar dados, analisar variantes, para chegar a resultados teóricos. Os sociólogos continuam buscando um conhecimento científico, mas não próximo das ciências exatas, porque isso é impossível. Mas, em linhas gerais, a sociologia surge por causa desses fatores que eu falei para vocês, e ela continua
perseguindo o conhecimento científico, mas com essa mudança. Não da mesma forma como o cientificismo acreditava no século XIX, tentando aproximar as ciências humanas das ciências exatas. Isso é um absurdo. Mas hoje continua o método científico, a busca do método científico, mas com os pressupostos das ciências humanas. Por que eu coloquei esse cachorro aqui? Não sei, dizem que tem que colocar figurinha para decorar o slide, eu fiz isso. Deus abençoe vocês. Eu só quero compartilhar um versículo bíblico com vocês. Vocês devem estar se perguntando, por que compartilhar um versículo bíblico? Tá louco? Bom, é a minha fé. E como eu estou tratando de sociologia, muitas vezes a gente fica pensando assim, né? Os problemas sociais são culpa da sociedade, esse ente abstrato. Só que a gente não pode esquecer que a sociedade ela é formada por indivíduos. E eu, professor Paulo, creio que são indivíduos que precisam ser transformados. E aí o corpo social começa a ter uma transformação mais visível. Não adianta a gente cobrar de entes abstratos quando nós não nos identificamos como membros dessa sociedade, que podem fazer diferença no dia a dia, na família, entre os amigos, entre as pessoas ao redor. E Pedro diz o seguinte, em 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 10. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, isto é, reclamações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros, ou seja, como bons mordomos daquilo que Deus nos deu, da multiforme graça de Deus. O que Pedro está querendo dizer aqui? O seguinte, aquele que crê em Cristo, se for o seu caso, tem a salvação, tem dons especiais, embora os dons sejam derramados para os homens no geral, eu penso dessa forma, de nada adianta ficar cobrando o outro, a sociedade, o político X, etc e tal. Nós temos que amar o próximo de forma individual ao nosso redor. E se nós cremos em Cristo, Ele nos capacitará para isso, para amar, para gerir os nossos dons, para ajudar o próximo de alguma forma. Eu não sou melhor que você. Se você não é cristão, tenha certeza, eu não sou melhor que você, certo? Mas eu tenho consciência de que isso aí nós temos que cumprir. Por isso eu estou fazendo esse videozinho aqui, porque é o que eu sei fazer. Espero estar ajudando vocês. Eu creio que eu estou cumprindo o mandamento, individualmente. Não adianta eu cobrar a Secretaria de Educação, de não sei quem, ministro, não sei das quantas, para ajudar. Se eu sei fazer, bem feito, ou sou esforçado em fazer, eu tenho que fazer. Eu tenho que ajudar o próximo. Então, galera, crer em Cristo é ajudar o próximo. Que Deus possa abençoar muito a sua vida e fique na paz. Até a próxima.